Eu só passei na prova da Polícia Rodoviária Federal quando eu entendi duas coisas, que eu precisava de duas coisas. Uma delas é fazer questões de concurso público e a outra é criar uma base de conhecimento de forma antecipada. E nesse vídeo é exatamente isso que nós iremos fazer. Nós iremos fazer 10 questões de concurso público e estudar uma matéria que está presente em todas as provas da área policial, que é o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Nós iremos aqui, primeiro, ter uma primeira parte dessa aula, que é uma parte mais teórica, e logo após nós iremos entrar nas questões de concurso público, que são 10 questões que eu também coloquei lá no nosso site, e eu já lhe peço agora para que você se inscreva no canal, para que você dê o seu like, para que esse conteúdo possa estar chegando a mais pessoas. Vamos lá então. Estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. A primeira coisa, quando você vai estudar uma matéria, é procurar na legislação o que diz a letra da lei. Ou seja, o que o Código Penal brasileiro fala em relação ao estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Vamos lá no artigo 23, que fala assim: exclusão de ilicitude. Não há crime, ou seja, o crime não existe quando a gente pratica um fato em estado de necessidade, em legítima defesa, no estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular de direito. Essas são as excludentes de ilicitude ou antijuridicidade ou as justificantes. Esses nomes aí se encontram nas provas e na doutrina falando da mesma coisa, que são essas 4 aí. Essas são as legais, né? E você precisa, para entender isso aí, você precisa compreender uma coisa chamada conceito analítico de crime, que fala que o crime ele tem 3 elementos. Na teoria lá tripartida, que é aquela adotada pelo nosso ordenamento jurídico, né? O crime, então, ele é composto de 3 coisas. A primeira é o fato típico. A segunda é a ilicitude e a terceira é a culpabilidade. E nós iremos o artigo 23 que fala das excludentes de ilicitude. O fato típico, por sua vez, ele tem 4 elementos. Ele tem uma conduta, ele tem um resultado, ele tem um nexo causal e tem uma tipicidade. Então, assim, isso é o fato típico. E a ilicitude ou a antijuridicidade, você tem as excludentes, que nós iremos tratar aqui, que trata, na verdade, o artigo 23. Nós iremos tratar de 2 excludentes de ilicitude nessa aula. Mas nós temos o estado de necessidade, nós temos a legítima defesa, e nós iremos tratar aqui do estrito cumprimento do dever legal, do exercício regular de direito. E nós temos a culpabilidade. A culpabilidade é o terceiro elemento do crime. E a culpabilidade, nós temos a potencial consciência da ilicitude, nós temos a exigibilidade de conduta diversa e nós temos também a inimputabilidade. Então, na culpabilidade, nós temos esses 3 elementos. Você precisa entender isso por quê? Porque o examinador, ele trabalha da seguinte forma, muitas vezes. Ele coloca uma excludente de culpabilidade, falando que é uma excludente de ilicitude. Ou ele fala que uma excludente de ilicitude torna o fato atípico, e isso não é verdade. Ele ele anula o crime, mas o fato continua sendo típico. A conduta do agente continua sendo típica. Então você precisa entender isso aí para que você não erre esse tipo de questão. E as outras excludentes de ilicitude, se você vier aqui no nosso site,
Você vai ver aqui, ó, que nós temos aula sobre estado de necessidade. Você clicando aqui, ó, você vai ter essa aula aqui, ó, sobre o estado de necessidade. Tem as mesmas 10 questões, né. Aqui tem uma parte teórica e as questões. Então você consegue ver esses outros conteúdos aqui no site. Você consegue também, né, ver aqui, ó, a legítima defesa. Você clicando aqui, você vai ver que tem uma aula sobre legítima defesa, mas mais 10 questões aqui sobre legítima defesa. Você tem aqui conteúdo em relação à conduta. Na conduta você tem o dolo, você tem a culpa, você tem a ação, a omissão, você tem o nexo causal, você tem o crime consumado, o crime tentado, você tem a desistência e o arrependimento. Então você tem aula de tudo isso aqui, ó, conceito analítico de crime. Você precisa entender o conceito analítico de crime, porque se você não entende esse princípio, como se dá o crime, como ele se ele como é que fala? Ele se constrói, você vai ter dificuldade para entender as outras matérias e você vai ter dificuldade de fazer uma boa prova de direito penal. Então você precisa ter esses conteúdos também em mente, né. Mas hoje nós estamos aqui no, estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular de direito, né. Vamos lá. Outra legislação, né, letra da lei que você precisa memorizar e entender é em relação ao excesso. O excesso, ele sempre vai ser punido. Em qualquer uma das excludentes de ilicitude, o excesso, a pessoa vai ser responsabilizado se ela agir com excesso, né. Tanto doloso quanto culposo. É importante isso aí, porque o examinador vai tentar modificar esse parágrafo único aí, falando que na verdade tem que ser só doloso, que não precisa ser o culposo, que não são todas as excludentes de ilicitude, que você tem a questão do excesso. E isso não é verdade. Em todas as hipóteses aí, o excesso é punido, né. Vamos lá, vamos ver o que que é o estrito cumprimento de dever legal. Vou passar aqui um conceito de Juarez Cirino Santos, né, que fala assim: ó, o estrito cumprimento do dever legal constitui justificação exclusiva do funcionário público. Compreende hipóteses de intervenção do funcionário público na esfera privada para assegurar o cumprimento da lei ou de ordens superiores da administração pública, que podem determinar a realização justificada de tipos legais como coação, privação de liberdade, violação de domicílio, lesão corporal, etc. Então isso é o conceito, mas vamos ver o que é aqui em exemplo a questão do estrito cumprimento do dever legal, né. Vamos colocar o exemplo do oficial de justiça, que ele é bem assim ilustrativo e muito cobrado nas provas, né. Pô, imagina, o que que fala o Código de Processo Civil, né, ó, incumbe ao oficial de justiça certificar em mandato a realização de ato processual ou as razões da sua impossibilidade. Então essa aí é a função do oficial de justiça, né. Mas nós temos alguns crimes ali que o oficial de justiça, teoricamente, ele pratica, como o crime de furto, né. Olha, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então, imagina, o oficial de justiça chega na casa de uma pessoa com um auto de penhora. E lá a pessoa tem uma televisão e ele vai penhorar aquele bem dessa pessoa. Então ele tira esse bem de uma pessoa e manda esse bem aí para o Estado. Teoricamente, ele cometeu um crime. Olha, subtrair para si, não foi para ele, ou para outra, ou seja, ele subtraiu aquela televisão para o Estado. Mas ele não é punido. Por que o oficial de justiça não é punido? Porque ele está agindo aí
no estrito cumprimento do dever legal, ou seja, ele é pago para fazer isso. Essa é a função dele. Existe uma lei, que é o Código de Processo Civil, que não só autoriza, porque não é uma autorização, na verdade é uma obrigação, ou seja, ele é obrigado a fazer isso aí. Então, se existe na legislação algo que permite, na verdade, que obriga a ele a ter uma certa atitude, não pode o mesmo ordenamento jurídico punir uma pessoa que faz exatamente aquilo que ele é obrigado a fazer pelo mesmo ordenamento jurídico. Então, por mais que repare que o fato seja típico, ou seja, existe uma tipificação para isso, ele não comete crime. Por quê? Ele está agindo no estrito cumprimento do dever legal, que é uma causa de exclusão de ilicitude, é uma justificante, né. Então vamos em frente. Vamos ver mais um exemplo aqui. Não, vamos passar e depois a gente vai, criando mais exemplos, né. Exercício regular de direito. O que que seria o exercício regular de direito? Vamos colocar um conceito aqui de Guilherme de Souza Mussi. Olha, é o desempenho de uma atividade ou prática de uma conduta autorizada por lei. Repare que, no estrito cumprimento do dever legal, é algo que a pessoa é obrigada. Aqui não, aqui existe uma autorização, que torna lícita um fato típico. Se alguém exercita um direito previsto e autorizado de algum modo pelo ordenamento jurídico, não pode ser punido como se praticasse um delito. Então, assim, se a pessoa está fazendo algo que a própria lei permite que ele faça, ele pode ser punido por isso, né, por crime, por fazer aquilo que é autorizado a ele fazer, né. Vamos passar alguns exemplos aqui. Olha, a luta de boxe é uma coisa autorizada. Quando as pessoas se machucam, imagina numa luta de boxe, um dos lutadores fere o seu adversário. Se ele estiver dentro ali do esboço do que é permitido por aquele esporte, ele não vai responder por lesão corporal. Mesmo se aquela pessoa vier a óbito, se ele não fez nada que, assim, não extrapolou nada que o esporte permite, né, ele não vai responder por homicídio culposo ou doloso, né. Mas, e se a pessoa, você lembra aquela situação? A pessoa morde a orelha do seu adversário. Isso está, assim, autorizado por aquele esporte? Não. Então, nesse caso, a pessoa sim responde pelo excesso aí, pela lesão corporal, né. Vamos lá, a mãe. A mãe vai lá, fala para o seu filho que está no celular, que está no tablet ali, para ela ir dormir. E o filho não obedece. E a mãe usa, né, aquele argumento muito eficiente, que é a ameaça: "Olha, se você não fizer, você vai levar uma chinelada", e a criança vai lá e vai dormir. Mas olha só, se você for olhar, a mãe cometeu um fato típico. A ameaça é crime no ordenamento jurídico. E a mãe não vai responder por isso. Por quê? Vamos ver, o que que autoriza a mãe a fazer, os pais, né, na verdade, a fazer ter esse tipo de atitude? Ó, o Código Civil fala assim, no seu artigo 1634: compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores, dirigir-lhes a criação e educação, exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. Então, assim, a mãe, existe no ordenamento jurídico algo que permite a mãe usar desses meios ali para fazer com que a criança lhe preste obediência, né. Então, ela está ali no exercício regular de direito. Mas se essa mãe usar de meios, absurdos, assim, meios excessivos, né, como pegar um chicote e der uma chicotada no seu filho, ela pode fazer isso? Não, por quê? Porque isso seria um excesso, né.
O Estatuto da Criança e do Adolescente fala assim, no artigo 18A: a criação e não, a criança e o adolescente têm o direito de ser educados e criados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante. Então, assim, existe um limite na atuação ali dos pais em relação à criação dos filhos, né. Então, mas ela está agindo ali, quando ela usa dos meios ali razoáveis, ela está agindo no exercício regular do direito, né. Então vamos para frente, vamos ver mais. Olha, estrito cumprimento do dever legal. Quais são os requisitos do estrito cumprimento do dever legal? Vamos lá. Existência de um dever legal, obrigação imposta por lei em sentido amplo. Então, deve haver uma lei, um decreto, né, não é lei, não precisa ser uma lei ordinária e tal. Não, um regulamento que autorize o agente público, o funcionário público ou alguém que exerça uma função pública a fazer alguma coisa, né. Ó, se a lei determina que um agente faça algo, não pode, ou mesmo o ordenamento jurídico, a lei penalizar essa pessoa, né. Então, e ao primeiro, requisito, tem que ter uma lei que obrigue o servidor público, o funcionário público, a agir de tal forma, né. Deve ser razoável, né, aquele excesso, os excessos que eu passei ali, não são admitidos, né. O policial que depois de ter imobilizado o agente, ele vai lá e espanca aquela pessoa. Não, ele vai responder pelo excesso, né, doloso ou culposo. E deve ter o elemento subjetivo, a pessoa tem que saber que ele está agindo ali no estrito cumprimento do dever legal. A pessoa deve saber que aquilo está acontecendo, né. Agora vamos ver em relação ao exercício regular de direito, quais são os requisitos, né. Ó, deve existir uma lei permitindo o comportamento. Então, tem que ter no ordenamento jurídico alguma coisa que permite àquela pessoa agir daquela forma. Se não houver no ordenamento jurídico algo permitindo aquele comportamento, que é um fato típico, ele vai responder, né. Vamos lá, razoabilidade, da mesma forma, o excesso é sempre punido, e isso cai, direto, né. Então você precisa saber, tanto no estado de necessidade, quanto na legítima defesa, tanto no estrito cumprimento do dever legal, quanto no exercício regular do direito, o excesso será sempre punido, né, doloso ou culposo. Elemento subjetivo, da mesma forma, a pessoa deve saber que está lá no exercício regular do direito dele, né. Vamos lá, vamos ver aqui agora alguns pontos principais que difere o estrito cumprimento do dever legal do exercício regular de direito. Vamos lá. Ato praticado por obrigação. Olha só, no estrito cumprimento de dever legal, existe uma obrigação da pessoa se comportar daquela forma. Agora, no exercício regular de direito, não existe essa obrigação. O que há, na verdade, é um direito que autoriza a pessoa a fazer daquela forma, mas não é uma obrigação. Então, essa é a diferença aí entre os dois, né. Ó, o dever precisa estar previsto em lei e ser obrigatório, da mesma forma, né, é obrigatório. E pode ser uma lei, decreto, regulamento, só não pode ser baseado em conceitos morais, religiosos, não, o que vai autorizar ali, que vai obrigar, na verdade, o funcionário público a agir de tal forma, é a lei, né, a lei, não a questão de religião, o que é moral, o que é certo, o que é errado, segundo o entendimento lá da pessoa, né. Agora, no exercício regular do direito, o direito também precisa estar previsto da mesma forma, mas ele é facultativo. Aqui, no estrito cumprimento do dever legal, é obrigatório, né. Somente pode ser praticado pelo agente ou servidor público, não excluindo o particular que exerce uma função pública. O jurado de um júri, por exemplo, ele
está ali no estrito cumprimento do dever legal. Ele é funcionário público? Ele é um servidor público? Não necessariamente, né. E aqui no exercício regular de direito não é necessário que seja um agente público, né, porque ele está exercendo um direito, né, que qualquer um pode exercer. Vamos lá agora em algumas questões, assim, mais, polêmicas, talvez um pouco mais complexas, né. Vamos lá, a prisão em flagrante. Como é que funciona a prisão em flagrante? Ó, estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito, no caso de prisão em flagrante. Como é que funciona isso aí? Ó, o particular que realiza uma prisão em flagrante age em exercício regular de direito. O policial que realiza a prisão em flagrante age em estrito cumprimento de dever legal. Vamos lá. Prisão em flagrante. O que diz o Código Processual Penal em relação à prisão em flagrante? Olha, no artigo 301, qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e os seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, assim, qualquer do povo, ele tem aquela autorização de prender alguém que está praticando um crime, né, tá em flagrante delito. Agora, o qualquer do povo, né, ou particular, é facultado a ele agir ou não. Agora, o agente público não. Imagina alguém roubando, né, um banco, e nós temos a figura lá do policial, e nós temos a figura do particular. Como é que isso diferencia, né? Olha, o policial, ele deve agir, ele não tem essa opção: "Ah não, eu acho que eu não vou agir não, eu acho que eu vou ficar na minha aqui, porque eu tô com vai que ele atira em mim, vai que ele vem, eu vou ter que lutar com ele e tal". Não, o policial, ele não pode, deixar de agir, né. Agora, o particular, ele pode agir ou não, e ele decide. Se ele for agir, ele tem que levar aquilo até o final, né, ele pode se machucar, ele pode até morrer, né, a pessoa estiver armada e tudo mais, mas ele é facultado a ele, né. E aqui nós temos a figura, né, do policial, o flagrante obrigatório, e nós temos o flagrante facultativo, aí em relação à prisão, né. Vamos lá, vamos ver outro ponto aí mais complexo, né, em relação a esse conteúdo. Troca de tiro com polícia. É legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal? O que que você acha? Vamos lá. Legítima defesa ou estrito cumprimento? No caso de troca de tiro com a polícia, não há que se falar em estrito cumprimento de dever legal. Olha, se você não viu a aula ainda em relação à legítima defesa, vou voltar aqui, ó, existe uma aula muito importante em relação a isso aqui no site, que está aqui, ó, vamos lá. Legítima defesa. Nessa aula aqui, você vai ver tudo, tem 10 questões aqui da mesma forma, tá? A mesma estrutura no site aqui, em que você pode fazer as questões, você pode ver aqui, né, o porquê de cada um das opções aqui, por que está certo, por que está errado, e você pode depois ver o gabarito que você coloca seu e-mail, manda e você vai ter acesso ao gabarito, né. Então, tem esse conteúdo, não só, né, de estado de legítima defesa, mas de estado de necessidade e muitos outros conteúdos aqui, cada vez ele tem mais conteúdo, né. Vamos continuar aqui para a aula não ficar muito extensa, né. Ó, imagina, o policial e um bandido. O cara tá roubando lá, chega a polícia e ele dá um tiro, ele atira com o seu revólver lá em direção ao policial, e o policial vai lá, revida aquilo lá, e nós temos a morte daquela pessoa ali, né, aquele agressor. O que que nós tínhamos ali? O estrito cumprimento de dever legal não é estrito cumprimento de dever legal, porque nenhum agente, nenhum policial tem o dever, a obrigação de tirar a vida de ninguém. Então, assim, não existe no ordenamento jurídico nada que autorize ou que obrigue um agente público, um policial, a tirar a vida de alguém, né. Mas
ele estava ali sob uma injusta agressão dessa pessoa aqui que o atacou, né. Então, na verdade, ele estava se defendendo de uma injusta agressão, e isso configura a legítima defesa, né. Atenção, não existe lei que oriente um policial tirar a vida de alguém. Então fique atento em relação a isso aí, porque você vê muitas vezes na mídia, né, as pessoas repórteres ali falando que o policial tirou a vida de fulano porque ele estava no seu dever, né, o seu dever legal. Não existe estrito cumprimento de dever legal na ação de policiais sendo, recebidos a tiro e revidando aquele comportamento, né. Então vamos lá. Aborto por médico ou por enfermeira. Vamos ver essa questão do aborto, né. Olha, exercício regular de direito ou estado de necessidade. Vamos supor lá que a mulher está lá para fazer um aborto, por quê? Ela pode existe autorização de aborto no Brasil? Olha, se você for olhar no artigo 128, onde fala do crime de aborto, nós temos o aborto necessário. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, então sim, pode fazer o aborto. Só que o aborto ele é feito por um médico. O médico, ali, ó, essa lei coloca a pessoa, né, o médico lá no exercício regular de direito, né. Então lá nós temos o médico, vamos supor que no meio do caminho o médico passa mal, e só temos agora a enfermeira. E essa enfermeira, para salvar a vida da mãe, ela vai lá e faz o aborto, né. O aborto para salvar a vida da mãe, o aborto necessário. Essa enfermeira, ela vai ser presa? Não, porque ela estava agora por outra, excludente de ilicitude, que é o estado de necessidade, né. Então, nesse caso, nós temos tanto a figura do médico, né, quanto a figura da enfermeira ou outra pessoa, né, que a única pessoa que tem autorização é, na verdade, o médico, né. Se outra pessoa faz, ele não vai ser punido, porque ele estará sob o estado de necessidade, é diferente, né. Vamos lá, ofendículos. O que são os ofendículos? Imagina um muro lá e você tem aqueles cacos de vidro ali para ninguém pular aquele muro. E nós temos também a figura não dos cacos de vidro, mas aquelas lanças, né, apontadas para cima ou da cerca elétrica. Aí tem lá um bandido, vai lá e leva um choque em cima. Isso aí é exercício regular de direito ou legítima defesa pré-ordenada? Presta atenção, desculpa. Olha, existe uma controvérsia em relação se é um ou outro, mas não existe controvérsia em relação se isso é crime ou não. Então, vamos prestar atenção em relação a isso aí, né. Exercício regular de direito ou legítima defesa pré-ordenada. Há divergência doutrinária sobre os ofentículos, pois alguns entendem que se trata do exercício regular de direito e outros, né, de legítima defesa pré-ordenada. Particular, vezes estrito cumprimento de dever legal. Olha, só vai responder o particular, ou só vai usar do estrito cumprimento de dever legal se ele estiver exercendo uma função pública, né. Então, isso aí também, às vezes, cai. E agora nós iremos fazer questões de concurso público, né. Nós iremos pegar aqui e faremos essas questões aqui. Olha, esse material você pode colocar aqui, ó, vou colocar rapidinho aqui, para você ver o que que você pode fazer, né. Olha, você coloca os seus dados, acabei de colocar os meus dados aqui, e você clicando aqui, você vai ter acesso a essas informações, né, todos esses dados aí que nós passamos na aula. Dê o seu like, ajuda o canal a crescer e vamos fazer questões de concurso público, né. Vamos até o site, você pode agora ir até o site e faça as questões primeiro, para depois que você fizer as questões, a gente corrigi-las junto, né. Questão número um, vamos lá na primeira questão aí, né, para a gente fazer da FGV. Vamos lá. João e Guilherme
Lutadores profissionais de boxe disputaram a final do torneio mais importante do esporte em âmbito nacional. Então, lá nós temos 2 lutadores de boxe, né. No último round da luta, João desviou de um golpe de seu oponente e, ato contínuo, desferiu um soco no rosto de Guilherme, que resultou na abertura do supercílio direito deste, ensejando forte sangramento. Nesse cenário, João não pratica qualquer crime, pois atuou sob o manto, vamos lá, é aquele exemplo do esporte, né. Por que que o João não vai responder por crime? Ele não lesionou uma pessoa, mas por que que não vai responder por crime algo que é tipificado, né, é fato típico, né, lesão corporal é fato típico. Então lá, seria inexigibilidade de conduta diversa, excludente da culpabilidade? A inexigibilidade de conduta diversa é uma excludente de culpabilidade sim, só que não é o caso aqui, né. Estrito cumprimento de dever legal, excludente de ilicitude. O estrito cumprimento do dever legal, ele exclui, de fato, a ilicitude, mas neste caso aqui também não é, porque aqui João não é um funcionário público, ele não estava obrigado a fazer nada, ele estava ali praticando um esporte por opção dele e ele tem o direito disso aí. Por que ele tem esse direito? Porque a legislação normatiza lá esse esporte, né. Vamos lá, exercício regular direito, excludente de ilicitude, seria essa aí? Deveria ser, né, exatamente isso aí. Estado de necessidade, excludente de culpabilidade, isso aí errou 2 vezes, né, porque o estado de necessidade não é o caso, e o estado de necessidade não exclui a culpabilidade, ele exclui, na verdade, a ilicitude, né. Legítima defesa, excludente de ilicitude, também não era legítima defesa aí, porque estava praticando um esporte, né. Então, essa questão introdutória aí bem simples, e vamos para a próxima questão, questão número 2. Vamos fazer agora essa prova aí da Guarda Municipal da Bahia, né. Vamos lá. De acordo com o Código Penal, não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Olha, ele falou exatamente as excludentes legais aí da ilicitude, né, do artigo 23, né. Então, nós temos que somente o item 3 está certo? Não. O 1 e o 2 também, né, somente o 1 e o 2, o 3 não, também está errado. Somente os itens 1 e 3 também não, somente os itens 2 e 3 não. Todos os itens aqui estão corretos, né, todos esses itens estão corretos. Tem um grupo aqui, ó, de WhatsApp muito interessante, cara, se você está estudando para concurso público, é importante você estar em um grupo, porque as pessoas se ajudam, as pessoas se motivam, né, uma pessoa vai lá motivando a outra pessoa, né. Então, se você quiser fazer parte desse grupo aqui, que é um grupo mais fechado, mais de receber informações, mas existem outro grupo aí que eu vou colocar ainda, para que as pessoas possam, na verdade, tirar dúvida uma da outra, possam interagir de uma forma mais ordenada, com certo controle, né. Mas esse aqui, você coloca os seus dados aqui e clique em enviar e você vai ser direcionado aí a um grupo de WhatsApp muito bom, muito bacana aí, né. E vamos lá para a questão agora, questão número 3. Essa questão número 3 aí é uma questão do CESP. Ela fala assim: "Considerando as disposições do Código Penal, assinale a opção correta". Então ele quer aí saber qual que é a opção certa, né. Vamos lá, o exercício legal de direito, o exercício regular do direito, né, afasta a culpabilidade. Não, o exercício regular do direito não afasta a culpabilidade. Na verdade, o exercício regular do direito afasta aí a ilicitude do agente, né. O excesso é punido doloso culposo. O resto está certo, né.
O que está errado aqui é essa questão aqui da culpabilidade, né. Vamos lá. O estado de necessidade afasta a ilicitude. O estado de necessidade afasta a ilicitude da conduta e o excesso só é punido se doloso. É o que eu falei para você. O parágrafo único do artigo 23, ele é muito cobrado e é bem dessa forma: "Olha, só afasta o doloso". Não, não afasta só o doloso não, tanto dolosa quanto culposamente, né. Então vamos lá, tá errado. Vamos ver aqui a letra C, né. O estrito cumprimento de dever legal afasta a culpabilidade. Estrito cumprimento de dever legal afasta a culpabilidade? Quais são os elementos que afastam a culpabilidade? A potencial consciência da ilicitude, a inexigibilidade de conduta diversa e também a inimputabilidade, mas não aqui o estrito cumprimento do dever legal. Isso é muito comum. É por isso que você precisa entender todos os elementos ali do crime, né? E entender o conceito analítico de crime, como eu disse aqui, tem aula aqui ó, específica disso aqui, ó, conceito analítico de crime. Você precisa entender isso porque é muito comum esse tipo de exigência do examinador, que ele quer saber se a pessoa aí está ligada, está sabendo o que está estudando, né. Vamos lá, o exercício legal de direito afasta a ilicitude da conduta, o excesso é punido se doloso ou culposo. Olha, o exercício legal de direito, o exercício regular do direito afasta a ilicitude perfeita da conduta, e o excesso é punido se dolosa ou culposamente, tá certo. Letra D, tá certo. Ó, vamos ver A, é o que está errado. A legítima defesa afasta a ilicitude da conduta, e o excesso só é punido se doloso, tá vendo? De novo, não, doloso e culposo, né. Olha, agora eu quero te apresentar aqui um curso, cara, se você clicar aqui, você vai ser direcionado ou até mesmo aqui, ó, você vai ser direcionado, mas principalmente aqui, você vai ser direcionado à inscrição para um curso que eu faço de tempo em tempo. Eu não sei exatamente o momento que você está assistindo essa aula, mas esse curso ele é gratuito e ele ensina as pessoas a se tornarem policiais no período de um ano, independente de qual polícia que você pretende aí ser, né? Se é policial militar, se é policial civil, se é guarda municipal, se é polícia penitenciária, se é polícia do judiciário, não importa, polícia legislativa, você vai aprender como você vai se tornar um policial. E eu passei por isso já, porque eu sou policial rodoviário federal e eu sei, assim, as suas dificuldades e exatamente o que você precisa para que o seu estudo seja mais eficiente e você deixe de estudar da forma incorreta e passe a estudar da forma correta, né. Então, assim, se inscreva nesse curso ou faça esse curso. Você precisa se inscrever porque, às vezes, esse curso é gravado e, às vezes, na verdade, eu marco um encontro e nós, no Meet ali, a gente vai passando aí conhecimento, interagindo com as pessoas interessadas, né. Então precisa fazer a inscrição para que você possa, de fato, fazer esse curso aí, né. E é possível você passar, parece bom demais para ser verdade, parece mentira, né. "Ah não, a pessoa vai passar com um ano de estudo?". Olha, se você fizer as coisas certas, com certeza dá, e eu posso te garantir que você consegue passar na prova, em um concurso policial, mesmo de níveis de salários extremamente elevados, se você fizer a coisa certa, né. Salários de até de R$ 20.000 e R$ 25.000. Se inscreva aí e você vai entender como é que isso é possível, né, e é totalmente gratuito, né. Só não fica disponível sempre, né. Vamos lá, nós fizemos a questão número 3, agora bora fazer a questão número 4. Essa questão número 4 aí, ela é um pouco mais diferente, né. Essa aqui é a prova de analista judiciário, né. O que que fala aqui essa questão número 4? Fala assim: "Olha, à luz das disposições legais
de direito penal e da jurisprudência correlata, julgue o próximo item. Admite-se a excludente de antijuridicidade do estrito cumprimento de dever legal dos crimes culposos. Vamos lá. O que é um crime culposo? Um crime culposo é um crime praticado por negligência, por imprudência, por imperícia. Ou seja, é um crime que a pessoa, na verdade, não queria praticar, mas ela acabou fazendo, tendo aquele comportamento ali, de forma sem querer, né. Mas ele não teve os cuidados aí que as pessoas devem ter no seu dia a dia, né, não andou em alta velocidade, dirigiu embriagado ou qualquer outra coisa, né. Então olha só, imagina, se eu estou falando de estrito cumprimento de dever legal, como eu posso falar de crimes culposos? Será que é possível o legislador obrigar, né, um servidor público a agir com imprudência, com imperícia, com negligência? Então, olha só, admite a excludente de antijuridicidade no estrito cumprimento de dever legal nos crimes culposos? Errado, é impossível isso, não tem como isso acontecer. Olha, deixa eu te falar uma coisa, queria conversar um pouquinho com você aqui agora. Eu trabalhei durante muito tempo na minha vida na iniciativa privada, trabalhei muito mesmo. Trabalhei cerca de 10 anos na iniciativa privada, 8 anos com carteira assinada. E eu ganhava salário mínimo. E eu sei, assim, o quão ruim é isso aí. Mas depois que eu me tornei um servidor público, a minha vida transformou. Então eu queria falar isso para você, eu queria, que você escutasse isso como um incentivo. Continue estudando, não pare de estudar. Faça parte dos grupos aqui, por quê? Porque isso é importante, entendeu? É importante você estar junto com pessoas que têm o mesmo objetivo de você. É importante você fazer isso. E é um conteúdo totalmente gratuito que está sendo oferecido para você e até peço, se puder dar o seu like, se inscrever no canal, fazer parte, até esse site mesmo, se você pegar o link, colocar no grupo de estudo, e não pare de estudar, porque é impossível você não passar se você tiver essa motivação, né, essa continuidade. Então assim, faça a inscrição no curso lá, por quê? É gratuito, é um conteúdo que eu estou oferecendo, assim como esse aqui, de forma totalmente gratuita e que pode e vai te ajudar muito, né. Então vamos lá para a questão número 5. A questão número 5 aqui é de procurador, né, e fala assim: "Ó, de acordo com o Código Penal, é incorreto afirmar", ou seja, ele está procurando aí a questão errada, né, e fala assim: "Considera-se em estrito cumprimento de dever legal o agente de segurança pública, o estrito cumprimento de dever legal, segurança pública, que repele agressão", olha só, repele agressão. Sempre que falar em agressão, lembre de legítima defesa. Eu não li tudo não, mas, injusta agressão, normalmente é legítima defesa, tá? Então lá, repele e agressão, o risco de agressão à vítima mantido mantida refém durante a prática de crime. Olha, considera em estrito cumprimento de dever legal aquele que repele a agressão ou em legítima defesa? Então, isso aí tá estranho, né? Provavelmente essa aí é incorreta. Vou até marcar aqui, mas nós iremos analisar todas as outras aí, né? Ó lá. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Correto. Aula de erro, nós iremos colocar aqui ainda, ou já colocamos, né, erros aqui, né. Então é bom que você entenda esses erros, mas não é aula, mas você pode aqui embaixo, às vezes não dá para gente entrar em tudo aqui, sem entrar em todos os detalhes aqui, o que acontece? Essa aula vai ficar extremamente longa, né, ela vai já pairar aí quase 1 hora de aula, imagina se eu falar de tudo, mas depois se você fizer as questões, ficou em dúvida em uma das letras, olha aqui ó, aqui está falando sobre cada uma das letras, né. Existe esse conteúdo aqui totalmente gratuito para você, né.
Ó, o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena, correto. Eh, o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo, perfeitamente, né. Agora vamos lá para a questão número 6, né. Essa questão número 6 aqui, eu quis colocar para a gente aprender e fixar um pouco a matéria, né. É, né, promotor de justiça aí, tá um cargo bem, concorrido, bem difícil, né. Então vamos lá, vamos ver o que que diz essa questão, né. Ó, considerando as excludentes do crime, então tá falando das excludentes de ilicitude, né. No direito penal brasileiro, é correto afirmar que, ó, enquanto o estrito cumprimento do dever legal tem natureza compulsória, o exercício regular de direito tem natureza facultativa. Você lembra daquela diferença entre, estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito? Você lembra que a gente falou sobre isso aí? Olha, ele está querendo a correta. Ó, enquanto o estrito cumprimento de dever legal tem natureza compulsória, ou seja, é obrigatório, o servidor público não tem opção. Você lembra do flagrante, que o policial era obrigado a agir, e o particular no flagrante facultativo, ele podia ou não? Eles falando exatamente isso aí, ó. O exercício regular de direito tem natureza facultativa, você faz ou não. Então essa aqui é a correta, mas vamos passar por todas as outras, né. Ó, o estado de necessidade, ao contrário da legítima defesa, não permite a configuração do excesso. Olha, aquele excesso de novo, o excesso é para todas as excludentes de ilicitude. Todas as excludentes de ilicitude, se tiver o excesso, ele é punido, não é permitido o excesso, nenhuma delas, entendeu? Tá vendo como é que isso é recorrente? Então você precisa memorizar e entender o parágrafo único do artigo 23, né? Vamos lá. São excludentes de ilicitude admitidas pelo direito penal brasileiro. Estava falando excludente de ilicitude do direito penal brasileiro e expressamente previsto no artigo 23 do direito do Código Penal. O estado de necessidade, beleza. A legítima defesa, muito bom. O estrito cumprimento de dever legal, perfeito. O consentimento do ofendido e o exercício regular de direito. Olha, o consentimento do ofendido é, na verdade, uma excludente de ilicitude, sim, só que ele é aceita pela jurisprudência e pela doutrina, só que ele não está expresso aí no Código Penal. Então o erro está falando aqui, ó, previsto no artigo 23, e esse aqui não está previsto no artigo 23, tá bom? Só atenção aí em relação a isso. Vamos lá. O princípio da insignificância, por entender que o crime não possui relevância penal, constitui uma causa de exclusão da culpabilidade. Não. O princípio da insignificância, lá nós estamos no fato típico, né? Mas você pode vir aqui na explicação para entender melhor. Vamos lá, letra E. É admitida a ocorrência de legítima defesa real contra legítima defesa putativa. Perfeito. Se você entender, estudar lá o vídeo lá de legítima defesa, nós falamos sobre isso aí, né. Essa parte está certa. E de legítima defesa real contra legítima defesa real. Legítima defesa real contra legítima defesa real não é permitido. Vá lá, assista o vídeo para você entender, né, como citar isso aí. Questão aí número 7. Vamos lá para a questão número 7. Essa questão número 7 aqui é uma questão do curso de formação da Polícia Rodoviária Federal. Ela fala assim, quer ver, ó, agem em legítima defesa, ó, em legítima defesa. Sempre que falar em legítima defesa, pensa em injusta agressão, tá? Ó, age em legítima defesa o policial rodoviário federal que, aplicando técnica de defesa policial, causa escoriações em um infrator que resiste à prisão. Olha, nesse caso aí, se essa pessoa, ao invés de resistir à prisão, estivesse atacando o policial, ele estaria em legítima defesa. Vamos supor, alguém, eu estou de serviço lá, vem alguém para me agredir e eu acabo lesionando essa pessoa, mas a intuito daquela pessoa era me agredir, me machucar. Nesse caso aí não, a pessoa estava resistindo a uma prisão e
o policial rodoviário federal, na verdade, imobiliza aquela pessoa e acaba machucando, né, arranhando, alguma coisa assim. Ele está, na verdade, no estrito cumprimento do dever legal. Tá errado essa questão aqui. Vamos lá, questão número 8. Outra questão aí da Polícia Rodoviária Federal, né, agora a prova mesmo de 2019, que fala assim: "Olha, em decorrência de um homicídio doloso praticado com o uso de arma de fogo", então lá, a pessoa matou alguém, né, dolosamente, policiais rodoviários federais foram comunicados de que o autor do delito se evadira por rodovia federal em um veículo cuja placa e características foram informadas. Então estava de serviço lá e passaram a informação que alguém tinha matado alguém, e passado a placa e tudo mais, as características do veículo. E a gente encontra as pessoas e vai atrás dela, né. O veículo foi abordado por policiais rodoviários federais em um ponto de bloqueio montado cerca de 200 quilômetros, 200 quilômetros do local do delito, e que os policiais acreditavam estar na rota de fuga do homicídio. Então, a pessoa vai passar por aqui, então faz um ponto de bloqueio. Dando a voz de prisão ao condutor do veículo, foi apreendido arma de fogo que estava em sua posse e que, supostamente, tinha sido utilizado no crime. Olá, considerando essa situação hipotética, julgue o seguinte item. Quanto ao sujeito ativo da prisão policial rodoviária federal, o flagrante narrado é classificado como obrigatório, é um flagrante obrigatório, não é aquele facultativo no particular, né? Hipótese em que a ação de prender e as eventuais consequências físicas dela advindas em razão do uso da força se encontram abrigadas pela excludente de licitude denominado exercício regular do direito. E aí, tá certo ou tá errado? Tá errado. Tava tudo certo até aqui, ó. Quando chegou aqui, ó, a excludente de licitude não é o exercício regular do direito. Na verdade, é o estrito cumprimento de dever legal, né? Não é exercício regular do direito, não. Vamos lá para a questão número 9. Essa questão número 9 aí, de 2018, ela fala assim: Bruna é atacada a tiros desferidos por arma de fogo por Otávio. O Otávio foi lá e começou a atirar na Bruna, né? Que não logra acertar os dois primeiros tiros. Então, Otávio atira em Bruna, só que erra o tiro, né? Antes de desfechar o terceiro tiro, então antes do Otávio lá pegar a sua arma e dar o terceiro tiro, Bruna saca a arma, né, que carrega em sua bolsa com autorização legal e vem a atingir Otávio, que veio a óbito. E aí? Nesse caso, pode ser assentado que ficou caracterizada nos termos do Código Penal por parte de Bruno. O que é isso? É exercício regular de direito? Olha, ninguém tem direito a tirar a vida de ninguém. Estado de necessidade? Não, ela estava em perigo? Não, ela está sob agressão, né? Arrependimento eficaz? Também não é o caso de arrependimento eficaz, mas eu já falo para você aqui que existe um conteúdo aqui, ó, sobre arrependimento muito bom. Aqui, deixa eu ver, tá aqui, ó, nexo causal, aí tem, crime consumado e crime tentado, desistência e arrependimento, né, 10 questões aqui que você pode fazer também da mesma forma aqui, né. Faça as questões, veja o vídeo da mesma forma, né. Tem tudo, toda a estrutura que tem em um, tem outra que você vê o gabarito, né. Mas voltando aqui, não é o caso, né, mas tem as explicações aqui embaixo também, né. Nesse caso, pode ser acertado, tal. É exercício regular de direito, já falei que não. Estado de necessidade, também não. Arrependimento eficaz, também não. É legítima defesa. Por quê? Porque Bruna aqui estava sob injusta agressão, né? E ela usou dos meios necessários para repelir essa injusta agressão. Show de bola. Vamos lá para a última questão, questão número 10. Essa questão número 10 aí, ó, é uma questão do oficial de justiça, né,
uma questão de 2018, e ela fala assim: "A respeito da culpabilidade, da ilicitude e das suas excludentes, julgue o item que se segue". Vamos lá, situação hipotética. Vamos lá, um policial, ao cumprir um mandato de condução coercitiva expedido pela autoridade judiciária competente, submete, embora temporariamente, um cidadão à situação de privação de liberdade. Então, um fato típico ali, né, tá em voga aí um fato típico. Assertiva. Nessa circunstância, a conduta do policial está abarcada por um excludente de ilicitude, representada pelo exercício regular de direito? Não. Por quê? Porque é um servidor público, é um funcionário público, e ele é obrigado a agir daquela forma. Então tá errado. Agora vamos ver o gabarito aí e vamos ver o que diz, se a gente acertou ou errou, né. Coloca o seu e-mail aqui, clica em gabarito e você vai ter acesso ao gabarito aí, né. Pronto, esse é o gabarito. Vamos ver lá rapidinho, antes de chegar uma hora aí de vídeo e fica muito extenso, né. Ó, o 1C, 2E, 3D. Vamos lá. Ó, 1C, 2E, 3D. Vamos lá. 4 errada e 5 letra A. 4 errada, 5 letra A, 6A e 7 errada. 6 letra A, 7 errada, 8 errado, 9D e 10 errado. Pronto, terminamos aí o nosso vídeo. Bons estudos, vale a pena estudar, corre atrás aí que você vai passar e vai conseguir aí o seu sonho de se tornar um policial. Um grande abraço e bons estudos.